Aí, pessoal, vamos começar agora. Já estou requisitando a presença do professor ali. Ele entrou agora. Já ele está na área. Aí, finalmente, professor. Tudo bem, Ulisses? Só um minutinho, só tem uma luz aqui em cima que está atrapalhando. Eu vou colocar uma outra aqui. Só um minutinho, por favor. Deixa eu ver. Só botar uma luz aqui para melhorar um pouquinho, tá bom? Enquanto isso, a turma vai chegando, aí vai chegando a garotada. Bom, pessoal, é isso aí. Agora a professora entrou. Já falei para vocês bastante de como ia ser a live de hoje, né? Sejam bem-vindos. Todo mundo muito bem-vindo. Espero que todo mundo tenha tido um feriado agradável, dentro da conformidade da situação atual, né? E vamos fazer, no dia do trabalho, uma live produtiva, muito bem produtiva. Como vai, professor? Tudo bem, Ulisses? Tudo bem? Bem. Eu estava falando para o pessoal que hoje a nossa live era às 19. Às 19. Então vamos sair e voltar de novo, a gente não perde tempo. Eu achei que era às 7h15. A gente faz outra. O pessoal está chegando aqui, a gente faz outra. Se acabar, não tem problema. Vamos que vamos. Boa noite, professor. Espero que o feriado tenha sido muito bem para você e para sua família. Obrigado, Ulisses. Obrigado. Eu só estou ajeitando aqui o tripézinho, pronto. Deixa eu só ver aqui, melhorar um pouquinho, que às vezes o celular fica suado, então ele tem que melhorar. Agora sim, tava. Agora tá bonito. Eu envelheci de quarta para agora, tava pálido, falei, pô, eu tô ficando doente. Bom, professor. Agora. Oi. Vamos lá? Vamos. Então, nosso tema hoje é articulação do ombro. Isso. Olha lá. Olha que imagem bonita. Todo lascado. Todo lascado. Ai. Comece aí, professor, a destrinchar as articulações do ombro, por favor. Bom, Ulisses, vamos começar assim. Eu vou começar falando um pouquinho depois para a gente entender a articulação do ombro. Tá? A ordem não interessa muito, né? Mas tem vários estudos, né, mostrando a incidência de lesões na articulação do ombro, o complexo articular do ombro, entre os esportistas. Tá? É muito grande, né, a incidência de lesões de ombro em nadadores, tá? Em jogadores de voleibol, principalmente os ponteiros, tá? Entre os jogadores de basquete menor, mas os jogadores de beisebol, de tênis, então todos os esportes, né, que envolvem a solicitação muito grande do complexo articular dos ombros, tá? Então imagina os nadadores fazem o nado borboleta, o nado peito, eles têm aí eles têm uma incidência muito grande. E na musculação não poderia deixar de ser, infelizmente. Mas a gente sempre diz, né, tem pessoas que não treinam, são sedentários e têm lesão de ombro. Tem lá lesão de manguito rotator, tem lá do tendão infraespinal, enfim, é uma articulação complicadíssima. Vou explicar um pouquinho depois para a turma que está nos assistindo entender e até os cuidados, o porquê da avaliação. Tá? Então, o pessoal diz o seguinte, as lesões na articulação do ombro, né, no esporte, ela pode acontecer, tem 3 principais causas, depois eu vou detalhar um pouquinho mais, para o pessoal entender e como isso tem a ver com a preparação do atleta. Então, você se lesiona por excesso do uso excessivo da articulação. É o desgaste de material, fadiga de material. Então, o cara que trabalha, dependendo do trabalho laboral dele, ele vai lesionar o ombro, tá? E dependendo do esportista e do atleta bodybuilder, também vai. Então, Segundo, ultrapassar os limites físicos. Pô, claro, se você está em busca de performance, sabe? Claro que todo mundo tem um limite fisiológico. No entanto, existe uma coisa que se chama limite psicológico, que a gente nunca sabe qual é. Então, esse limite psicológico é o que faz com que o cara acaba se machucando. Ele está emocionalmente motivado, quer competir, quer ser o melhor, então ele ultrapassa os limites fisiológicos.
A gente realmente nunca sabe, né, qual que é o seu limite fisiológico. Porque a gente tem uma reserva emocional que no estado de emoção, estado de perigo, você acaba até indo além daquilo que fisiologicamente A seria força determinado. maximoral. Força Isso, maximoral. Aquela força é, máxima que você não sabe que tem. não sabe que tem. Então, tá. E uma terceira, obviamente, é promovida por acidente. O peso escorregou, o cara caiu, levou uma trombada, né? Então aí você tem, pô, aí não tem jeito, né, meu? É acidente, é azar, né? Bom, É. agora vamos pensar em termos técnicos, agora é para a turma estar ciência. Aquecimento insuficiente, uma das fortes causas. Então, o pessoal precisa entender, a gente já falou rapidamente, que a articulação do ombro é uma articulação sinovial. É a nossa articulação mais móvel que tem no corpo. E a pior de todas. Então, é assim, Ulisses, quanto maior a mobilidade, Mais menor é a risco. estabilidade. Menor é a estabilidade. Por isso que os músculos do manguito rotator e respectivos tendões foram construídos para te dar essa estabilidade. Porque é como o do quadril. Agora, você vê, a articulação do joelho, ela tem mais estabilidade que o ombro, porque ela é menos móvel. Tá? A articulação do cotovelo é a mesma coisa. Então, o cotovelo é parecido com o joelho. O ombro é parecido com o quadril. Segundo, mobilidade insuficiente. Então, nós temos amplitudes de movimento, e nós vamos mostrar o teste, né, para você avaliar esta amplitude de movimento. Então, o que, que acontece? O indivíduo tem encurtamento muscular. Esse encurtamento provoca um desarranjo na estrutura articular. Lá na cavidade glenoide, né, na cabeça do húmero, né, lá em cima, né, então, veja, a cavidade glenoide ela é pequenininha e a cabeça do húmero é grandona. Então, Articulação a glenomeral, né? natureza, a cavidade lá glenumeral é desgraçada, porque ela é mal estruturada. Quem sou eu mal estruturada? Mas é a anatomia. Então, mobilidade insuficiente. Por isso que na fase de preparação precisa trabalhar a mobilidade junto com a estabilidade, para que o arco de movimento, para que a amplitude de movimento seja satisfatória. Tá? Então, se você tem um músculo encurtado, com pouca amplitude de movimento, você encurta mais, você vai provocar um desarranjo. Isso é uma das principais causas da lesão. Então, o cara precisa ter paciência para trabalhar a mobilidade. E paciência para aquecer. Para aquecer. O nego chega lá, faz 3 movimentos, o cara chega aqui 5 minutos na esteira e vai fazer abdução de ombro, vai fazer show de press. O cara tá louco. Aí faz um pouquinho lá, já fiz aquecimento, 5, 10 repetições, já ativou. Gente, claro, se você é treinado, seu músculo se aquece mais rapidamente que um sedentário. Os mecanismos de adaptação pro treinado é maior. E isto não quer dizer que se ele vai trabalhar com altas cargas tensionais, o músculo responde. Agora, e o tendão? E a articulação? E aí mora o perigo que as pessoas não entendem, né? Então, precisa ter um pouquinho de paciência. Treinamento excessivo. Treinamento excessivo. O É aquecimento, claro. professor, vamos voltar, só para resumir o aquecimento. Então, a gente está falando de uma articulação que a priori dela é o líquido sinovial para lubrificação. Então, a gente está enfatizando o aquecimento principalmente porque essa articulação é proveniente do líquido sinovial. E um mau aquecimento não libera esse líquido sinovial. Então, esse aquecimento tem essa função que a gente está querendo falar para o pessoal, que não é de pré-exaurir o músculo, e sim de você estar protegendo, você está protegendo ali com esse líquido sinovial as suas articulações e complexos. Beleza? Isso? O que acontece, né, Luiz? É assim, para o pessoal entender, né? Quer dizer, a pessoa faz e a minha função aqui, como eu não sou construtor de músculos, eu sou preparador de músculos para serem construídos. Então, o que acontece? O nosso corpo, Ulisses, ele trabalha na base da economia. Você está aqui agora, eu aqui. Se a gente fosse ver a quantidade de líquido disponível que eu tenho no ombro, é pouco, porque eu estou quieto. Agora, se eu estivesse aqui, eu estou há 15 minutos lá fazendo movimentos. Se eu vou lá ver, a minha musculatura aqueceu, esse aumento de temperatura provoca uma liberação do líquido sinovial,
E aí eu vou ter disponibilidade. Então, o corpo trabalha na base da economia. Por que que eu vou aumentar a lubrificação se eu estou quieto? Eu não preciso. É isso aí. Não Fechou preciso. aí. Tá Perfeito. bom? Então essa é a dica. Depois, postura e técnica ruim. As alterações posturais, a gente vai ver do teste. Ombro protuso, encurtamento de rotator interno, encurtamento de peitoral menor. As mulheres que usam silicone, as mulheres que tendem a ter o quê? Um peitoral menor encurtado. Então é o erro, a gente vai mostrar no teste, uma bodybuilding. Grande maioria. Ela não tem encurtamento de rotator interno, mas ela tem encurtamento de peitoral menor. Então, a hora que vai subir no palco, se não abrir, ó, como é que eu vou ter uma nota bacana e você é um especialista nisso, né? Como é que você tocou o ombro protuso? Eu tenho que abrir, tem que estar aberto, tem que fazer o movimento. Outra coisa, ausência de períodos regenerativos entre o treino. O cara não dá o descanso. Então, isso aí vocês são especialistas, vocês sabem o quanto o músculo precisa descansar depois de um treino de alta carga tensional. Eu preciso ter um processo de reconstrução, de regeneração. E lembrando, né, que a fáscia e o tendão é diferente do músculo. Né? O músculo, você tem um estresse, você vê. O grande problema são as rupturas aonde? Você chega a ter a ruptura no tendão. As mas você tem a ruptura né? As microlesões. E depois, uma outra causa, né, é a repetição dos mesmos treinos. Você faz o mesmo treino sempre, sempre, sempre. Claro, é um esforço repetitivo que vai acabar provocando, é o desuso. Bom, tem outras causas assim também que eu preparei aqui, né? Que é importante, é um processo degenerativo da idade. Não tem jeito, o cara vai ficar velho. Agora, se treinar errado, vai ficar velho mais cedo. Você tem o cara que é destreinado e é velho por inatividade, e você tem o cara que é velho por excesso de treino. Então, ele envelheceu. Vê a aparência dos maratonistas. Eu pessoalmente, eu acho um absurdo o cara correr 45, 100 quilômetros aí. Eu acho legal, né? Eu acho legal para quem gosta. Eu corri na minha vida uma vez 10 quilômetros. Deus me livre. Para mim é travessia do Atlântico. Né? Eu faço treinamento aeróbico, para mim é treinamento intervalado. Eu gostava de alcoolismo, dançar, pular. Então, você tem o desgaste, principalmente o treinamento aeróbico, você tem lá a liberação, né, de substâncias que são envelhecedoras. Você vê o corpo de um maratonista, e o cara 40, tem 60 anos. Tudo magro, vai embora a musculatura. Então, ao envelhecimento, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Se você quer ter longevidade, né? Tomar cuidado com esse... Agora, se você vai competir, sabe que você vai ter um tempo que você vai parar. Né? Bom, mas o bodybuilder, o cara compete, master, não sei o quê, né? Tem maratonista que compete com 75, 80 anos. Está parecendo uma uva passa, né? Todo enrugadinho. Bom, e tem uma outra coisa que aí a gente não sabe muito bem, que é difícil, Luiz, é o formato da estrutura. Aí o médico, aí não sou eu que vou dizer. Então, lá a parte final lá do ombro, né, tem indivíduos que tem mais fechado, sabe, lá no final da espinha, né, então pode estar mais fechado, mais aberto, isso daí vai ter uma compressão maior sobre o tendão. E um desgaste com o passar do tempo maior. Uhum. Aí já é estrutural, né, professor? Aí já é estrutural, aí não tem jeito. Se o cara sentir que não sei o quê, né, então por isso que os corredores piram. Eu acho fantástico quem gosta. Para mim, correr uma maratona, para mim é tudo nego doido, viu? Nego corre 100 quilômetros, aí, viu, Thiago? Para mim é tudo doido. Eu admiro. Eu corri uma vez, viu, uma particularidade, eu era acadêmico da USP, para tirar nota em atletismo, quem fizesse a volta da cidade universitária ganhava nota. O meu, 14 quilômetros. Acho que eu cheguei em penúltimo. Antepenúltimo. Ganhou a nota? Ganhou a nota? Ganhei. Terminei. Então, professor de atletismo, viu, Halley? Quem quiser ter a nota tem que participar. Ele precisava fazer da gente, bastante gente. Bom, então, olha, uma outra coisa interessante, né? Quando você tem essa fraqueza desses músculos,
como o pessoal precisa construir o deltoide, e o deltoide é a abdução, e depois acima de 90, então nesse início, né, o infraespinal lá sofre, os primeiros 30, 40 graus ele está fazendo abdução. Aí o nego vai subindo, né, faz a rotação e faz o show de press. Ah, meu velho, né? Isso aí é complicatíssimo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. E quando você tem a protrusão de escápula, então a protrusão de escápula decorrente do encurtamento do peitoral menor, né? Tá? Puxou, desestabilizou e o nego tá torto. Aí vai acontecer. Bom, coisa que o pessoal já sabe, né? É só para eu coloquei assim só para lembrar, né? Tá dando para ver, né? Os músculos do manguito rotator, afasta só né? um pouquinho, isso. Aí, ótimo. Aí. Você tem lá você tem o redondo menor, né? O infraespinal aqui embaixo, tá lá embaixo, né? Depois Afasta você um tem pouquinho, professor, só um pouquinho. você tem o Isso, aí. subescapular e o supraespinal, tá? Então você tem o infra, são os quatro músculos do manguito rotator, tá? Beleza. Então, então na verdade você tem lá o supraespinal, né? Olha a posição dele, né? Ele tá lá, olha a origem dele, inserção, tá lá na cabeça lá do úmero, né? Lá no tubérculo menor, né? Então quando ele começa, aí se você tem as compressões, né? Então você tem a compressão do tendão do supraespinal, que é uma lesão muito, muito complicada, né? E o que ele faz, né? A função isolada dele, ele acelera, né, a abdução do ombro, né? Ele acelera. Excentricamente, ele desacelera a abdução do ombro. Então, quando você está descendo, ele está segurando. Isometricamente, ele estabiliza a cintura escapular, a cintura humeral. Ok? Então, esse é Aí tem muita gente que tem lá as lesões, né, no tendão do supraespinal. Depois você tem o redondo menor, né? Olha lá, ele está lá na escápula, ele está lá na cabeça do úmero, né? E ele faz o quê? Ele faz a rotação externa do ombro. Ele rota externo o ombro, né? A rotação para fora. E excentricamente ele desacelera. Então você está desacelerando, ele acelera, mas ele é um desacelerador da rotação. No caso da musculação, isso aí é menos complicado. Esse músculo é complicado, essa desaceleração, para quem joga tênis, tá? Para quem faz MMA, que os caras têm situações de impacto, né? Aí depois você tem o infraespinal, né? Que é o rotator externo do ombro, ele faz a rotação externa do ombro, tá? Então, esse músculo é desgraçado quando você vai fazer a rotação, ele é muito encurtado. Nem que faz supino, que faz cross, né? Então, como ele faz, quando você faz a rotação interna, né? Você tá lá comprimindo esse desgraçado, tá? E aí o que faz a rotação interna? Esse fica mais encurtado ainda, tá? Então, muitos movimentos, né? O cross, o supino, o cross cruzado, tá ok? Então, você tem essa rotação interna do ombro, rotação. Então, você agride bastante esse músculo, tá ok? Perfeito, então, a gente tem aí os principais, os 4 músculos chamados músculos do manguito rotator e respectivos tendões. Então, né, se a gente verificar, né, no deltoide, eles imbricam aqui no deltoide, né, embaixo do deltoide, o deltoide está por cima, eles estão por baixo, dando a estabilização. Tá? Então, eles são músculos profundos. Você não vê manguito rotator, você vê o deltoide, você vê peitoral. Então, o manguito rotator, você não está vendo, ele está escondido, né? Mas ele tem a função fundamental, né, de estabilização. Ele dá a estabilização para essa articulação que é bem complicada. Então, vamos ver aqui, eu preparei o vídeo, então, da nossa atleta bodybuilder, né, que eu falei, a Mônica, tá vendo? Ela fez, esse é o movimento para a gente ver simetria. Tá vendo? Ela colocou as 2 mãos, então você vê que ela tem uma simetria. Ela fez uma abdução e fez a flexão de cotovelo, então ela fez uma rotação externa, tá? Flexão com rotação externa, tá vendo? Aí, vou soltar aqui para a turma.
as duas mãos por baixo, Mônica. Agora, aí, ó. Ela faz na rotação externa. Olha o desenho dela, tá vendo? Olha que musculatura bonita. Ela já é uma atleta de 40 e poucos anos, 30, 40 anos, sempre treinou. Tá vendo? Olha o trapézio dela. Olha que bonita, né? Agora, olha que fantástico. Olha a mobilidade dela. Ó. Muito boa. Muito boa mobilidade. A gente espera que um dia... E, ó, tá vendo? Fantástico. Fantástico. Ela não tem problema com essa mobilidade, com essa musculatura, ou seja, ela preparou a articulação dela com excelente mobilidade. Você vê que a gente espera, né, né, a gente espera que ela encostasse pelo menos, né, o teste, né, que ela encostasse um dedo no outro. Você vê que ela agarrou. Então ela tem. O maior problema, viu, Ulisses, que é por a gente orientar, observar, o problema está quando, no movimento, quando faz a extensão e a rotação externa. Esse é o maior problema, porque os rotatores internos são encurtados. Deu um pauzinho lá. Vamos ver se volta. Então, esse é um problema sério. Então, a gente precisa trabalhar bastante. A maioria das pessoas não tem o problema para fazer esse movimento aqui de flexão. Aqui vai. O problema é aqui, ó. Quando eu vou fazer a rotação externa. Ah, meu velho. Aí os bichos, pelo próprio, e a síndrome de impacto que você tem. Então, quem faz muito supino, quem treina muito peito, muito cross, tá? Sim. Então você ativa muito o peitoral menor, né? Bom, agora dá uma olhadinha. Eu vou colocar um indivíduo comum, né, para a gente ver o perigo. Vamos imaginar se esse... Olha lá. Olha aí. Um rapaz que foi entrar para treinar funcional e fazer crossfit. Olha que maravilha. Ó. E a mão esquerda por baixo. Tá vendo? A mão esquerda, ó. Agora vocês vão ver a desgraça. Olha lá. A gente mede 12 centímetros. Ele está 12 centímetros. Agora, olha o outro lado. Ó, ó o bração do bicho. Ainda maior, né? A distância. Vai dar 30, vai dar 20 poucos. Mais encurtado ainda. Agora, imagine o seguinte, né, Ulisses? Esse jovem, né? Se ele chega numa... Isso, fica. As duas por baixo. Olha lá. Tá vendo? Olha a esquerda. Lembra da Mônica que ficava juntinha? Bom, agora, o que acontece? Esse menino chega e fala assim, quer contratar o professor que ele quer ser um bodybuilder. Quer fazer musculação para estética. E aí não se faz uma avaliação, não verifica que ele tem uma assimetria significante, tá? Que ele tem uma assimetria, e ele vai fazer o quê? Shoulder press, elevação lateral, elevação frontal, desenvolvimento military press. Vai encurtar mais. Vai encurtar mais. O músculo vai crescer? Claro que vai. Claro que vai crescer. É questão de carga. Se ele se alimentar direito, pegar um bom treino, uma boa progressão, com intensidade e volume, o músculo vai crescer. Mas ele vai crescer torto. E daqui a pouco, vai se machucar. Então, alguém está dizendo aqui que quer... Boa noite, hahaha. Boa noite, haha, Drimivu. Muitos cursos e aulas com esse professor nos anos 90. Hahaha. Obrigado, Drimivu. Hahaha. Legal. É gozado, né? Então, olha lá, só para hahaha, né? Vamos ver o hahaha, né? Então, nós estamos aqui no hahaha. Então, olha lá. Tá vendo? Olha a diferença. Então, Ulisses, eu diria assim, o povo de academia precisa ter vergonha na cara. Gente, vocês da academia precisam ter vergonha na cara. Precisa começar a dar treino direito. Não é socar carga e trocar pino. Isso qualquer energúmeno consegue fazer. Né? Qualquer cara. É só meter carga lá que o nego cresce, uai. Não tem problema. Agora, você pega um cidadão desse, igual a ele, se vocês analisarem hoje, chegar na academia e fizer esse teste, eu digo para você, 80% ou mais vai ter assimetria de ombro. E o que estão fazendo com esse indivíduo? Nada. Alguém avaliou?
E você viu que teste difícil? Quanto custa? Nada, uma fita métrica. Tempo. Custa tempo. Nada. E Custa querer. tempo, custa E querer. paciência, conhecimento científico, né? Depois a gente responde a pergunta, Cristiane, alongamento seria melhor a fazer para mim? Ah, claro, alongamento específico. Não tem segredo, sabe? Não tem. Agora eu vou mostrar para o pessoal, tá? Eu vou mostrar... Cláudia Galper, nossa, Cláudia, quantos anos? Tá boa, garoto? Tudo bem? Manda uma mensagem. Olha, eu sou bom de memória. A Cláudia foi aluna lá da Galper, trabalhava... Ó, minha memória é boa, Cláudia. Você foi trabalhar com nutrição, com médico nutricionista, a sua irmã trabalhava lá junto com aquele gordinho safado lá, o Jô Soares, era produtora do Jô Soares. Tô certo, Cláudia? Lembra a minha memória, isso é isso mesmo. Ulisses, eu vou mostrar para a turma também que vale a pena, tá? Vamos ver a nossa atleta lá. Dá uma olhadinha, vocês vão ver. Olha lá, ela tem uma protusão de ombro. Ai, Cláudia, tá vendo? Minha memória é boa, certo? E você morava ali com a sua mãe, uma vez eu fui visitar vocês ali, perto Minha bateria vai acabar. Sua bateria vai acabar? Vai, eu vou pegar o carregador aqui. Senta o pau, explica aí, professor. Isso, Meteridop. Não era o Alfredo Hopper, não, né? Bom, pessoal, então vamos ver agora um outro teste que a gente faz, que agora pega a articulação escapulomeral, né? Que agora eu vou ver o quê? Peitoral menor, eu vou ver peitoral maior e latíssimo do dorso. E para as meninas, viu, Luiz? Principalmente as meninas que treinam, né? Existe uma... Nos rapazes também, ombro protuso. Agora eu vou ver protusão de ombro. Tá conseguindo colocar a bateria aí? Também você fica o dia inteiro mandando mensagem para os teus alunos, aí, controlando e dando treino, acaba com a bateria mesmo, né? E vamos lá. É curto. Vamos lá que dá certo. Vocês vão olhar aqui, ó, pessoal. Vocês vão olhar aqui, ó, o ombro dela, tá vendo? Tá vendo? Ó, tô vendo a distância aqui do ombro das escápulas, ela tem uma protusão de ombro decorrente de encurtamento de peitoral menor. Tá? Ela não tem encurtamento de peitoral maior. Vocês vão ver aqui, eu vou mostrar para vocês. Mais perto. Isso. Ó, ficou. Vou chegar perto, ó. Tá vendo? Olha o ombro esquerdo dela como é mais baixo. Tá vendo? Sim. Olha a clavícula dela, olha o desenho dela, tá vendo, ó? E o trapézio esquerdo dela tem uma pequena diferença do trapézio direito. Você, como árbitro, fala assim, opa, tô com assimetria. Já perdeu o ponto aí, hein? Já perdeu o ponto, tá com assimetria. Para descaracterizar o físico proporcional, você tem que descaracterizar uma assimetria no desenvolvimento do músculo, né? Esse tipo de encurtamento é normal para praticante, né, professor? É normal, não tem jeito. O problema, né? O pessoal está pedindo para tirar os comentários, depois voltar para poder ver. Pode tirar, Ulisses, Vou tirar. por favor? Claro. Depois a turma. Perfeito. Então, né, Ulisses, é assim, é claro que o cara que treina muito peitoral menor, rotator interno, esse cara vai ter uma alteração postural. Sabe? Você pegar um bodybuilder, agora, se ele for fisiculturista de competição de palco, aí é outra história, né? Agora, se ele quer ficar um cara grandão, faz LPO, faz crossfit, faz umas outras coisas, ele não está muito preocupado aí com a simetria, né? Ele quer que o músculo fique grande. Agora, se ele é um atleta que compete por simetria, a pegada é outra, imagino eu, né? Mas eu acho que todo mundo está preocupado sim, viu, professor? É que, na verdade, não tem essa consciência. Porque quando você desenvolve uma simetria, para você corrigir isso no desenvolvimento muscular, é chatíssimo, Perfeito. É muito difícil. Vai ter que treinar 30% mais lado. Por isso, né, Ulisses, que a gente recomenda que comece direito. Consertar o nego torto é muito mais difícil do que treinar certo. Vamos ver, agora lá. Eu vou... Ó, peitoral menor, então ela tem um encurtamento de peitoral menor. Certo. São poucas as pessoas que treinam que alongam o peitoral menor. Agora vamos ver peitoral maior. Ó. Arrastando até a posição do crucifixo.
Vira a palma da mão para cima, para aí nessa. Então, parou aqui, tá vendo? O que que eu olho aqui, Ulisses? O braço e o antebraço dela tá encostado no chão, tá vendo? Uhum. Se você quiser afastar um pouquinho mais para o pessoal ver o final da mão dela, isso aí, boa. Tá vendo? Assim. Então é bom fazer esse teste em cima de um colchonete de neopreno. Aqueles colchonetes de espuma Sim, não é sim, legal sim. para isso. Ó, Uhum. tá vendo? Agora, o que que eu tô vendo aqui? Encurtamento de peitoral maior, a porção clavicular. Ela não tem encurtamento. Então você vê que tá perfeito. O braço dela está encostado no solo. Agora a gente vai ver a 130 graus, a gente vai ver o encurtamento do peitoral maior, a porção external, externo-abdominal, que o pessoal chama. Quer ver? Porção pessoal, essa porção é aquela mais embaixo do peitoral, tá? Mais próxima do abdômen, do processo do externo. Opa, desculpe. Vai lá, vai lá. Volta ao lado do corpo. Aí, tá vendo? Ela também não tem. Agora, um detalhe interessante, viu, Ulisses? A maioria das pessoas que treinam musculação, quando tem encurtamento, é nessa porção do peitoral, viu? Então, o que você tem que fazer? Alongar, não é aquele alongamento que os caras fazem lá que o ombro fica a 90 graus. Não. Pessoal, não tem encurtamento aí. A maioria você tem que fazer o quê? Alongar peitoral, com o braço aberto, elevado em 130 graus, com rotação externa do ombro. Então, essa é a posição do alongamento. Tá? Aí, E a pessoal, turma... a dica do professor para você que tiver encurtamento, identificou encurtamento, a posição para alongar não é aquela que a gente fica normalmente aqui no espaldar, não. Ali é um alongamento de peitoral mais superior. Ele está falando para você alongar um peitoral maior, é diferente. A dica do E aí, ó, professor olha o latíssimo do dorso dela, agora eu estou vendo o latíssimo do dorso, tá vendo? Ela não tem, também ela tem um bom trabalho de latíssimo do dorso, vê que o braço dela é um leve encurtamento, o braço dela está um pouquinho fora do chão, muito pouca coisa. Talvez pela estrutura muscular, e um pouquinho da face tóraco-lombar. Tá? Então, veja que eu diria que ela está excelente para o nível de muscularidade dela. Os déficits dela nessa região são pequenos, perto do que eu vejo. Não, sim, e você vê que ela é uma atleta, eu acho que ela fez dança antes de ir para o bodybuilder, sabe? Que ela tem uma postura muito boa. Então ela trabalhou muito, ela fez, viu, Ulisses, uma preparação antes de entrar, uma preparação postural muito boa, decorrente da dança. Então, quando ela foi para bodybuilder, ela tinha uma base boa de mobilidade, de estabilidade, de consciência corporal. E aí pegou um técnico bom, né? Que deu o treino. E talvez, né, tivesse que pensar um pouquinho, né? Quer dizer, ela estava, acho que, fora do período de competição. Quer dizer, ela não estava com shape. Está naquele período, como é que chama de... Off. Ela estava no off. Em off. Não é em cutting, não, em off, né? Em off. Comendo bem. Tá comendo bem. Tá comendo, tá construindo. Só para o pessoal ter uma ideia, né, Ulisses, do que é uma pessoa comum que, de repente, quer começar a treinar, né? E, de repente, ele vai lá e fala, o professor Livre, eu estou lá na academia, eu quero começar a fazer musculação, quer ser bodybuilder, eu quero ficar musculoso, não vou competir não, mas eu quero ficar shapeado, quero ficar... Então, olha lá, vamos ver os cuidados que a gente precisa ter no freguês, né? É isso aí. Então, vamos lá. Ó o ombro direito do bicho, tá vendo? Puxa um pouquinho aqui por causa da luz. Ó, ele tem uma assimetria. Ó, o ombro direito dele tá elevado. Tá vendo? Sim. Tá até fora do chão. Uhum. Peitoral maior, não tem problema. Agora, devagarinho. Abre o braço. Vai. Pausa. Para aí. Perfeito. Tá? Então, também peitoral também não tem um rapaz com pouca musculatura, né? Mas, então, ele tem um problema de rotator interno, né? E a gente vai ver no lateral. Isso aí seria estrutural dele já, né, professor?
É um cara que não treina, né? Que está começando a treinar e tal, né? Então, quer dizer, ainda não treinou errado ainda não, sabe? Então, é da estrutura dele mesmo, né? É. Bom, então isso daí para o pessoal entender, então, né? A questão da avaliação. Então, a gente viu a avaliação do manguito rotator, né? Que são os rotatores internos e externos, né? Que é pegando lá o supraespinal, né? O infraespinal, o redondo menor e o subescapular, né? Que são os músculos que fazem a rotação interna Isso, e a rotação externa, né? Então, o cuidado que tem que ser. A minha sugestão, né? Que avalie o seu aluno, verifique esses encurtamentos, tem que fazer o trabalho de correção, tem que. Se eu quero ser atleta, eu não posso ter encurtamento. Sim, tem Então, que é ter o aquilo que menos nós falamos possível. nas lives anteriores. Tem que trabalhar mobilidade, esses músculos fortalecidos vão dar estabilidade, aí vem o trabalho de ratio. Veja, se um menino desse, com uma assimetria, com encurtamento, quer fazer crescer o deltoide, quer dizer, o deltoide vai socar a carga nessa articulação. E se não tiver estabilidade, meu velho. E também eu vejo agora falando em parte mais aplicada ao exercício, se você se você não tiver uma mobilidade para você conseguir trabalhar nessa complexidade, amplitude total, você não vai conseguir gerar uma coisa que o pessoal não pensa muito, que chama insuficiência ativa, porque você não consegue ter uma amplitude para gerar isso. Sua insuficiência ativa é uma porcaria. E aí você vai ficar o quê? Gerando um trabalho insuficiente para a musculatura. E aí você vai ter o risco de ter uma musculatura completamente assimétrica ou um mau desenvolvimento dessa musculatura. E o deltoide ainda, falando em deltoide, para você ter um deltoide, um capacete, você precisa trabalhar em muitos ângulos. E um dos ângulos é acima de 90 graus. E isso, para quem trabalha acima de 90 graus, se não for um cara estruturado, Vai ó, arrebentar. Vai e arrebentar. se não trabalhar, eu vou te falar outra coisa, professor, e se não trabalhar nesse ângulo acima, você não tem uma bela musculatura. Não Não, envolve tem. não envolve todo o conjunto proximal do ombro e você fica com uma musculatura vazia, que a gente chama. Porque você precisa você precisa encurtar essa musculatura. Você precisa encurtar, fazer amplitude na fase concêntrica, você precisa encurtar. Agora, se eu não faço a elevação, né, qual que é o ângulo, né, para eu ter maior encurtamento e ter um grau de tensão maior? Então, esse é o problema. Agora, por isso que a incidência de lesões em ombros, como a gente falou no início da nossa live, tem que ter mobilidade, tem que aquecer, tem que ter estabilidade, tem que trabalhar todo esse complexo. Porque sabe o que acontece, né, Luiz? O cara já chega, ele já quer crescer o deltoide. Então ele já vai e soca lá, elevação frontal, lateral, shoulder press, militar press, o shoulder Schwarzenegger lá, né, o elevação frontal com rotação. O Arnold, né? O Arnold unilateral. Gostoso esse exercício, muito bom. Sabe, no lateral, trabalha com estabilidade, né? Faz com a rotação externa, é muito bom o exercício. Agora, precisa ter uma fundação bem estruturada. Porque como nós falamos anteriormente, a articulação do ombro é a articulação com maior movimentação do nosso conjunto, maior do que até mesmo do que o quadril. Faz vários movimentos, rotações internas, circundução, né? Então, assim, é uma articulação com muitas possibilidades. E para você desenvolver hipertrofia, você tem que desfrutar de todas as possibilidades de ângulo e torque, né? Mas para você desfrutar dessa tensão ou desse tempo sobre tensão, você tem que ser capaz de ter essa mobilidade e essa estabilização. Porque a gente falou de insuficiência ativa, mas também tem insuficiência passiva, quando você não consegue sustentar em fase excêntrica o movimento. E também aí você já está gerando menos trabalho ainda, né? Claro. Então, Liz, bom, essas eram as minhas dicas aí. Agora, a intervenção, né, é muito simples, né? Uma dica para o pessoal. O pessoal sempre pergunta assim, professor, como é que eu alongo? É muito simples. Você pensa, o que o músculo faz? Qual que é a ação concêntrica do músculo?
que é o alongamento? É o contrário, que seria a fase excêntrica sem carga. É o contrário. Se eu tenho se o meu músculo rotator interno está encurtado, como é que eu vou alongar? Fazendo a rotação externa. Ele não faz rotação medial? Então eu faço a rotação lateral. É a mesma coisa do peitoral. Né? Não trabalha o peitoral na porção externo-abdominal no supino declinado? Então o que faz? Sim. Eu faço o contrário. Né? Então Você o movimento, sabe? Eu faço o movimento, né? Ele não está encurtando aqui, eu vou fazer o movimento contrário. Então é muito simples. Então, lembra da direção da fibra. Se você entender a ação concêntrica do músculo e a direção do movimento, a técnica é exatamente ao contrário. A oposta disso, sim. Tá, é do lado contrário. E aí vem aquela questão. Se você é um personal trainer, né, e você tem um aluno, o alongamento passivo estático, muito bom. Pô, eu estou ajudando. Então, eu vou conseguir aumentar a amplitude. Agora, se eu vou treinar sozinho o alongamento, é o alongamento ativo estático. E tem o de autotração. Você pressiona e puxa. Então, o de autotração, você traciona aquela estrutura muscular para aumentar a amplitude na fase de estiramento do músculo, da extensibilidade do músculo, que é a propriedade que eu preciso trabalhar. A extensibilidade de músculo tendinosa facial. Quer dizer, então, assim, legal. Ó, que dica legal para vocês. Se você vai dar um treino para esse indivíduo de membros inferiores, quadríceps, posteriores, glúteos, você faz um trabalho superior de alongamento nesse dia com ele. E quando for o contrário, que você queira trabalhar a parte de alongamento para membros inferiores, você faz o contrário. 2, 3 vezes por semana um trabalho desse vai resolver o seu problema, não vai, professor? Perfeito, E esse é um tipo de capacidade, né, que você vê, né, Luiz? O pessoal que treina e que precisa de muita mobilidade, que são os ginastas, eles treinam todos os dias. Mas né? Aí já é uma capacidade específica. Aí é uma capacidade específica agora, deles. Para manutenção, há uma recomendação que você treine aquela musculatura 2 a 3 vezes por semana para você ter benefício. Agora, obviamente que um bodybuilder, ele foge a curva porque ele treina todos os dias, né? Com finalidade competitiva. Um povão, não. O povão treina 2 vezes por semana. Aí é brincadeira, né? Treino de... Quando o atleta de alta performance ele se disponibiliza para ser um atleta, ele tem condição de treinar em 2 períodos, geralmente o que eu aconselho para os meus atletas que têm essa disponibilidade, não são todos, é que no período que ele faça o cardio, ou diurno ou noturno, pós-cardio ele faça os alongamentos. Então, específicos para ele. Lá no escritório a gente avalia, né? A gente faz a avaliação, olha, só essa musculatura tem o déficit é porque o encurtamento está aqui, você precisa fazer o alongamento. É obrigação do indivíduo. Mas eu faço como? Nos dias que você fizer o cardio, em períodos distintos que não concorra com a musculação. Ulisses, eu não tenho como fazer um período distinto. Então você alterna os dias de membros inferiores com membros superiores e faça da mesma forma. Perfeito, está correto. Essa é uma dica fantástica. E seguramente, agora, o treino, né, Ulisses, é importante o pessoal saber, né? Às vezes as pessoas perguntam, e eu vou dar uma colocação, sim, professor, eu alongo ou aqueço? É uma bobagem muito grande. Então vamos entender o seguinte, o alongamento como forma de aquecimento, ele participa, ele faz parte de um aquecimento. No aquecimento você tem vários estímulos. Você pode fazer liberação miofascial, o alongamento dinâmico, os balísticos. Então você tem 4 ou 5 alternativas aí para... Tá ok? Então, quando você está aquecendo, o próprio nome diz aquecendo, as técnicas de alongamento dinâmicas, tem autores, viu, Ulisses? É uma questão de opinião e de escolha. O Michael Bolle, por exemplo, ele trabalha com atletas. Então, ele utiliza na fase de aquecimento, eu não faço isso. Ele utiliza o alongamento estático, sabe? Ativo estático. Fica lá na posição. Isso tem gente que sim, que não, que discute, mas é uma questão de prática. Se funcionou, então
tem gente que funciona e para ele funciona. Então eu não vou ficar aqui entrando na discussão, sabe, assim, de egos científicos, que, né? Eu quero ver o resultado. Então, o Isso. importante é saber que se você faz um alongamento, né, de 15 segundos, né, você para 15 segundos, ele não é o suficiente, se ele for estático, para você provocar o quê? O aumento do líquido sinovial. Desculpa aí, pessoal. Esqueci de avisar ele. Vamos chegando de novo, o papo tá bom. As nossas são sempre duas lives. É sempre dupla. Esqueci de te avisar, professor. Só para complementar isso. Só para complementar, só dando a dica para o pessoal, que é uma pergunta que sempre me faz. Professor, às vezes o pessoal chega lá, faz assim, faz o alongamento lá de deltoide, não sei o quê, acha que está aquecido. Não, isso é bom, você passar aqui, para aqui. Isso para soltura, né? É uma soltura aí. Isso é uma soltura, né? É para soltar, para tirar tensão e tal, mas efetivamente a eficácia desse pequeno tempo de duração numa posição, para a consciência corporal é legal, para você sentir a musculatura, sabe? Ok, mas o aquecimento, estamos falando de ombro, precisa de uma atenção um pouco maior. Precisa. Isso, Gustavo. É aquecimento específico. Tá? Você tem um aquecimento geral e específico. Se você vai ter uma demanda metabólica cardiopulmonar, eu preciso ajustar a frequência cardíaca, preciso ajustar o débito cardíaco. Agora, se eu vou fazer um treinamento de peito e bíceps, por exemplo, eu não tenho uma demanda... Oi, João, tudo bem? Eu não tenho uma demanda metabólica, né, para o peitoral maior, menor, deltoide anterior. Então, o suprimento de sangue e oxigênio para essa musculatura é menor se eu vou fazer um treinamento intervalado de alta intensidade. Sabe, Então, está. Se é membros inferiores, aquece na cadeira extensora, ok, mas faz uns balanceamentos, trabalha a articulação. Claro, se você não vai ter um impacto na articulação do quadril, né? Qual a tua opinião sobre o trabalho de mobilidade? O Gray Cook é um excelente profissional, ele tem um conceito muito bom de mobilidade. É importante a gente entender, né, quem está assistindo, que para mim, mobilidade e flexibilidade caminham juntos. Vou tentar explicar para a turma entender. Assim, não que vocês não entendam, pelo amor de Deus, mas são conceitos assim. Lá nos anos 70, para os alemães, que é os craques, né? O americano veio depois, o americano é tudo babaca, veio depois. Rússia, Alemanha, esses caras que eram os bons. Aí depois os americanos roubaram lá os russos. Antiga União. Antiga União Soviética, Alemanha, lá era o berço. O americano veio depois, agora que os caras estão bons. Mas lá atrás era meia boca. Tá? Então, aprendeu. Por aprender lá na raiz, né? Tá bom, é isso mesmo, Pega os livros alemães aí, pega o livro do Weineck, Biologia do Esporte, é dessa grossura. Você pega os livros de treinamento traduzidos, tá certo. Então é o seguinte, Luiz, a melhor definição que foi esquecida é o seguinte, o que é mobilidade? Tá? A mobilidade é a integração, é a somatória da flexibilidade, que é a amplitude de movimento de uma articulação, você mede em ângulo. Flexibilidade é range of motion, amplitude de movimento, ponto. Mais a extensibilidade, que é a propriedade elástica do músculo. Então, mobilidade é a somatória da flexibilidade articular e da elasticidade muscular tendinosa. Então, a mobilidade é isso aqui. Atualmente, é o resultado dessa... Porque não dá para separar. Sim. Agora, o Gary Gray, ele utiliza o conceito de mobstability, que é a mobilidade com estabilidade. É um outro conceito muito interessante, que dentro de uma amplitude de movimento, você tem que ter a estabilidade. Então, isso é chamado de mobilidade. Então, para ele conceituar a sua mobilidade, você tem que conseguir estabilizar naquele ângulo de movimento. Isso, senão não vale nada naquela amplitude. Que o americano chama de motion in motion. É o movimento que ocorre dentro da amplitude de movimento.
Tá? Ok. Então, eu gosto muito dessa definição antiga porque é difícil fazer. Flexibilidade, range of motion. Flexibilidade e amplitude de movimento. Vai até aqui, vai. Não, aqui não vai mais, parou. Você tem uma limitação. Então, você tem a limitação angular de cada articulação. Tá? Então, por isso, né, por isso que a gente diz, né, eu uso muito assim, sempre a palavrinha, Ulisses, mobilidade barra flexibilidade. Porque tem a mobilidade, que é a sua capacidade de ir e vir. A mobilidade em São Paulo é horrível. É difícil você se mover em São Paulo. E tem um outro conceito interessante que para o pessoal entender, para estudar e treinar, que é o conceito da estabilidade global e local, que confunde com equilíbrio. Tá? Então, vamos entender assim, o que é equilíbrio? Quando você vai fazer, por exemplo, um agachamento, você tem que projetar o seu centro de massa entre os pés, na base de suporte. E a barra vai ser projetada no centro do copo, que é o centro de pressão. Então, você tem os pés que fazem a pressão, você tem o centro de pressão e a barra tem que vir diretamente no médio pé. E aí, então, você está em equilíbrio. Uhum. Ok? Por quê? Por que você está em equilíbrio? Porque o seu centro de gravidade está dentro da sua base de suporte. Perfeito. E o que é a estabilidade? É a ação sinérgica dos músculos, para você não cair para frente, não cair para trás, não cair para o lado, ok? Para o seu joelho não fechar. Aí eu tenho o quê? Eu tenho a estabilidade global, que é meu corpo pegar todas as forças dos 220 músculos que participam do agachamento e me colocar na base de suporte. Então, esta ação sinérgica é chamado de estabilidade global. Isso. E aí você tem o quê? O joelho tem que ter estabilidade local. Ele não pode ir nem para frente, nem para dentro, nem para fora. Então, a não existência do valgodinâmico ou do varodinâmico é decorrente da estabilidade local. Quando você faz a remada fechada e você mantém as escápulas estabilizadas e o trapézio na fibra descendente estabiliza, você não encolhe o ombro. Por quê? Você puxou, encolheu, perdeu a estabilidade local. Então lá o seu serrátil não foi suficiente. Ele perdeu a briga para o trapézio e para os levantadores da escápula. Aí o nego faz o quê? Né? Ele vai fazer um exercício errado. Então, a estabilidade depende do quê? Dos processos de controle neuromotor, de consciência corporal. Por isso que a gente fala da consciência corporal para indivíduo treinado e não treinado, né? Perfeito. Essa é a história. Bom, acho que... Professor, ótimo, ótimo. Mais uma excelente. Foram 5. Eu só tenho que te agradecer. O nosso público, que agora já não é mais meu, é nosso, né? Também só tem... Eu sou frango, ó, tô treinando, não cresce. Então eu só tenho que te agradecer, nosso contato diário, semanal, nossas lives, agradecer o público e falar para eles que a gente vai sim fazer o curso, primeiro online e depois com o tempo, nós vamos tentar preparar um presencial, para unir mais ainda e desmistificar o bodybuilder de alta performance com a avaliação multifuncional e como deixar um atleta ter longevidade. Então, o pessoal quiser me seguir no Instagram, né? Ó, o Fortão nada, eu tô frango. Vou fazer 70 anos, meu. Tá bem pra caramba, Luiz. Tá muito bem. Me segue aí, a gente precisa juntar e eu colocar uns vídeos de bodybuilder no meu canal para ver se eu arrumo freguês. Bom, professor. Eu lá na musculação, eu franguinho lá fazendo o nosso pininho. Vamos que vamos. Nunca tem idade, né? O músculo sofre mais, mas responde no choque. Responde.
Bom, Ulisses, olha, o pessoal que me assistiu é muito agradecido pela sua gentileza, me convidar. Devo dizer que eu aprendi bastante contigo, gosto, sou um apaixonado, aí um adepto, um admirador aí a Dona Lia dos bodybuilders, tenho convivido com o pessoal, com meu amigo lá, Roberto Regis, né, que é um grande professor lá que, da Uniguaçu, o Jonato Prestes, que é um outro, o meu amigo Sardinha, o Paulo Musi, nesses nego grandão aí que eu perco ele, pareço uma minhoquinha, mas são pessoas que eu admiro bastante aí, que trabalham com a musculação. O Maradona, né, que tem aí também um grande atleta, né? Essa turma assim que eu. O Pres Maradona, o João Moura, que agora há pouco entrou aí também, que é um grande biomecânico, entende Olha que muito, tem legal. feito estudos muito legais sobre eletromiografia. Tá? Então tem um pessoal aí, tem um pessoal bastante interessante. Quem quiser me seguir, eu tenho minhas lives, aquelas aulas, aquelas coisinhas, levanta a perna, vem para cá, vai para lá. Mas agora eu tenho certeza que muita gente vai querer saber como se autoavaliar. Pode ter certeza que Isso. eles vão te seguir para isso. A autoavaliação foi o que mais o que eu acho que a gente mais difundiu ali. Como se autoavaliar e avaliar o seu cliente. Tenho certeza E disso. aí, nós vamos montar o nosso curso, né? Um curso online, né? Dando dicas aí, quer dizer, a gente dá dicas da avaliação, os exercícios educativos e depois o exercício para o músculo crescer. Eu acho que essa sequência, né, pessoal? É isso. Avalia, bota no prumo, corrige, eu tenho aí 50, 60 exercícios educativos, e aí eu paro aí. E a partir daí, né? E a partir daí, obviamente, né, o meu querido amigo Ulisses, que a gente se conheceu aí no curso, fomos lá na churrascaria, né, comemos Ô, lá um porquinho, comemos tudo, né? Comi um porquinho, aí uma delícia, né, Ulisses? ô, Eu nem me queria fala, que bom. tomar cerveja perto de vocês, viu? Mas minha comidinha, ontem eu comi costelinha de porco que a dona Lia fez, a costelinha cozida e grelhada com a cervejinha Budweiser. Aí estragou tudo. Oh, que delícia. Ontem eu tomei um vinhozinho. Ontem eu fiquei no vinhozinho com pipoca. O vinhozinho com Tá bom? pipoca. Professor, Obrigado, muito um abraço para obrigado. todos. Tchau, Valeu. tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado. Fica com Deus.